Convido aqui o professor Ronaldo Barbosa, que estará comigo nesta palestra, inclusive. Obrigada, Ronaldo. Em nome da RL, nós faremos o encerramento aqui, né? Eu vou passar para você se apresentar rapidamente, eu vou falar rapidinho. Eu sou Lana Crivellaro, já estamos aqui desde manhã, mas agora eu estou também como palestrante e representante da RL Educacional, que é uma empresa de consultoria em que nós trabalhamos com alguns produtos para professores, principalmente formação de professores, metodologias ativas e outros produtos que é possível conferir lá nos nossos estandes, que, por sinal, temos algumas ofertas, algumas possibilidades hoje para quem nos visita aqui. Temos curso gratuito, alguns e-books para download, estamos ali à disposição. Obrigada pela participação de todos novamente. Professor Ronaldo, por favor. Obrigado, Lana. É um prazer estar aqui, viu? Participando desse evento tão interessante, né? Tão moderno, né? Tanto na forma quanto no conteúdo, né? É muito bacana a gente conversar com professores ou com pais mesmo, né? Pais de alunos que, no fundo, são educadores, né? Todos os pais são educadores. E então tem muita sinergia aqui, né? Para a gente trocar com essas pessoas. Bom, prazer estar aqui. Obrigada, Ronaldo. E hoje nós falaremos, então, sobre a importância das metodologias ativas para que os alunos enfrentem aí uma formação nesse mundo globalizado, né? Então, a gente tem algumas experiências já nesse assunto, com formações. E por que a gente traz essa discussão, né? Quer começar, Ronaldo? Eu posso começar assim. Eu acho que uma coisa que a gente tem que lembrar, né, é que a opção, né, vamos dizer assim, pelas metodologias ativas não é nem bem uma opção, é quase que uma necessidade, né? Porque o título da nossa discussão aqui já resume bem, né? O mundo globalizado exige uma capacidade de crítica, né, uma capacidade de autonomia, né, uma capacidade de análise que o método tradicional desenvolve, mas nunca foi vamos dizer assim, o alvo principal, né? Ficou assim, alguns nichos, algumas disciplinas, alguns níveis de ensino, né? Mas agora os conteúdos estão todos na internet, né? Então, na medida em que o papel do professor não pode se limitar à transferência de conteúdo, porque o conteúdo está dado, né? O conteúdo já existe. Antigamente o conteúdo estava na cabeça do professor em alguns livros, né? Agora ele está no bolso dos alunos, né? Porque o aluno já sabe, já tem acesso a todo o conteúdo, então muda o papel do professor e muda a expectativa em relação ao ensino, à alfabetização, à formação das pessoas, né? Quando ninguém é alfabetizado, você conseguir ler é um grande privilégio, né? Quando você domina alguns conteúdos e poucas pessoas dominam, isso é um privilégio, mas na medida em que quase tudo fica disponível para todo mundo, então a gente tem que buscar outros nuances, né? Da formação. E aí é interessante, né, Lana, a gente começar falando da BNCC, que é o documento, vamos dizer assim, mais badalado, né? São as referências, né? São assim, as referenciais importantes para a educação hoje no Brasil e que está no olho assim do furacão de tantas mudanças, né, que estão acontecendo. E lembrar essas 10 competências, eu acho que é bem importante, porque elas são a essência, né, da BNCC, e a partir daqui é que se espalha, vamos dizer assim, né, as competências para as especificidades das áreas, né? Eu estou ligado à área de comunicação social, é o único curso de comunicação social da Unicamp, que é o curso de mediologia, né? E eu vejo ali, entre os alunos que optaram por esse curso, uma versatilidade incrível, sabe? Então, essa versatilidade a gente precisa plantar na formação lá de trás, né? Anterior até ao próprio curso, em qualquer um dos cursos, né? Então, eu vou falar rapidamente aqui, depois a gente vai voltar, me parece, né, Lana, alguns desses itens. Né? Primeiro, responsabilidade e cidadania, eu acho que isso está fora de questão, né? Se a gente não tiver essa noção de cidadania, o mundo vai acabar, né? E a gente não quer que o mundo acabe, tá certo? A ideia de conteúdo, de conhecimento, é necessário ter o conhecimento não como algo morto, né, mas como algo que mobilize, né, que nos ajude a resolver problemas, né, um conhecimento mobilizador, né, e as pessoas precisam ter boa formação
a gente está sofrendo muito por conta disso, inclusive, né? O terceiro ponto é a ideia de pensamento crítico, pensamento criativo e pensamento científico. É muito interessante, e a gente depois vai tentar desenvolver um pouquinho, né, Lana? Por que pensamento crítico, científico e criativo estão tão ligados um com o outro, né? Porque até pouco tempo a gente separava pensamento científico é física, matemática, química, pensamento criativo era artes, né? E pensamento crítico é uma coisa que ninguém sabia muito bem o que era, né? Agora isso mudou, agora isso se mistura, isso tem que estar em todos os lugares. A ideia de repertório cultural é extremamente importante, entender o mundo, né? Entender a complexidade das coisas, entender a forma como os nexos, né, existem entre certos temas, né? Por que a gente precisa ter um certo tipo de postura, porque isso reverbera em outras instâncias. Isso é da cultura, né? A cultura tem a ver com o contemporâneo, né? Tem a ver com as mudanças, tem a ver com o atual. Isso é muito importante. A ideia de comunicação, se as pessoas não se comunicam adequadamente, ela nem é valorizada por conta disso. Não adianta você ter boas ideias só para você, né? Ninguém se vira sozinho, né? A gente sempre está conectado a outras pessoas, precisamos saber nos comunicar, então isso é fundamental. Cultura digital, claro, você tem que saber usar o computador, inclusive para saber quais os limites da máquina, né? Se você não tem cultura digital, aí você é presa mais fácil ainda, né? No sentido até de ser substituído pela máquina. Então, cultura digital tem a ver com isso também. Trabalho e projeto de vida, onde estou, para onde eu quero ir, né? Para onde eu vou. As pessoas ainda confundem muito emprego com carreira, né, Lana? E são coisas bem diferentes. Você planeja uma carreira. O emprego você pega, você não planeja. Então, essa é uma ideia importante que você precisa disseminar entre os mais jovens desde cedo, né? Capacidade de argumentação, de apresentar ideias, né? De ter uma visão pessoal das coisas, autoconhecimento, autocuidado, saber quem é você, né? Saber os teus limites, as tuas potencialidades, né? E empatia e cooperação, que é o respeito ao próximo, né? O compromisso social que a gente deve ter. Então, essas 10 competências são extremamente importantes. A gente sabe que esses documentos oficiais eles são muito laudatórios, né? Muito exaustivos, né? Esse documento aqui, por exemplo, tem 600 páginas, né? Então, dificilmente uma pessoa vai ler 600 páginas, mas essas 10 ideias são muito importantes, né? Aí, na sequência, não sei se você quer completar aqui, você quer que eu... E, na verdade, quando a gente vê esse documento, as demandas desse documento, e pensa como é que nós faríamos isso se nós mantivermos, como é que nós faremos se nós mantivermos aulas presenciais tradicionais, só o professor fala. Então, a proposta das metodologias ativas é desenvolver principalmente o protagonismo do aluno, quando esse protagonismo passa também a fazer com que ele tenha autonomia, criatividade, o pensamento crítico, a gente só vai e criativo, a gente só vai conseguir desenvolver no aluno a partir do momento que nós colocarmos ele para ser o protagonismo, para pensar, para conversar, para interagir, para colocar a mão na massa, para se comunicar, para colaborar. Então, quando a gente entende o documento ou traz pelo menos esses 10 principais itens, como é que a gente trabalharia isso, né? É muito simples dizer, coloca metodologias ativas para que o documento comece a ser aplicado. Não é nesse sentido. A gente sabe que tem muita coisa por trás, né, Ronaldo? A gente sabe que tem muita demanda da gestão, conhecimento mesmo e formação dos professores faltam, né? Não, mas aí... Pois não. Não, desculpa. Não, eu só ia dizer que o protagonismo é tão importante, né? O pensamento crítico, autônomo, criativo, etc. e tal, porque as profissões de daqui a 20 anos, ninguém sabe quais serão. Né? E a gente já não sabemos, né, Ronaldo? Já não existe mais emprego, né? A gente está tendo que se reinventar a cada dia desde o ano passado. Você precisa preparar as pessoas para essa imponderabilidade profissional, vamos dizer assim. Né? Ele exercer funções que não existem, ele está preparado para encarar. Antigamente, tem até uma música do Paulinho da Viola, né? Um samba super legal, que o meu pai um dia me perguntou se eu queria ser médico, engenheiro ou advogado, né?
se eu queria cursar medicina, engenharia, é um samba famoso do Paulinho da Viola. Muita gente ainda acredita nisso, né? Só que as coisas estão mudando muito rápido. Daqui a pouco você vai ter sistemas especialistas ocupando o lugar de profissionais de altíssima, de alto prestígio social, né? Então a gente tem que estar preparado para navegar nesses mares, né? Então eu acho que E não é daqui a pouco, viu, Ronaldo? Não é daqui a pouco nós teremos isso, não. Na palestra anterior que a Lara nos apresentou, a formação lá fora já é assim, né? Ela deu alguns exemplos na palestra dela que foi muito, muito interessante. E, na verdade, você pode ser duas coisas. Você pode ser médico e você pode ser educador físico, como um dos exemplos que ela deu. Porque é exatamente isso que você está falando, né? Quando a gente coloca a nossa disposição, a vivência, aquilo que a gente coloca o aluno para enxergar, além daquilo que é só conteúdo, além da disciplina, além das caixinhas fechadas, a gente também consegue fazer com que ele visualize o mundo e oportunidades que estão aí, né? Então, quando a gente fala de metodologias ativas, não é escolher um método, mas é o que ela pode proporcionar, o que uma nova metodologia mais ativa, e isso pode ser, é importante dizer aqui, né, Ronaldo, não é jogar fora livro didático adotado hoje, não é jogar fora o modelo que nós temos hoje, mas é uma adaptação na forma de ensinar e nas condições de aprender. É uma forma diferente de vivenciar, de também poder ter proatividade, de buscar o conhecimento, e não só ouvir o conhecimento chegando durante aulas tradicionais. Verdade. E a gente ficar submetido ao vestibular, né, como se o vestibular fosse o único caminho. Daqui a pouco o vestibular vai dar em lugar nenhum, sabe, lá? A gente tem que pensar nisso com muita seriedade, né? Eu acho que a metodologia... Pode falar. Não, eu queria dizer que mesmo a universidade está se reinventando, né? Ela está mudando, está preocupada, a gente tem visto movimentos novos, né? Porque a gente sabe que esse túnel ele já não chega no lugar que as pessoas esperavam. As pessoas desistem da universidade, a profissão que ela escolheu não é do curso que ela fez, normalmente não é a mesma coisa, né? Então é mais difícil agora, então é mais desafiador, mas a gente está preparado, acho que a metodologia ativa dá insumos para isso, né? No sentido do aluno aprender a estudar também por conta própria, também se comunicar, também fazer coisas diferentes, né? Dizer não para algumas coisas, né? E por aí vai. E aí, para isso, é importante esclarecer, né, Ronaldo, que não precisa o professor entender a técnica para começar uma metodologia ativa. Ele pode inventar dele, ele pode criar possibilidades criativas de protagonismo do aluno, de colocar o aluno para fazer, para discutir. Basta algumas leituras ou algum processo de formação, e é isso muito que nós discutimos no nosso curso, né? Não dá para pegar a técnica da metodologia ativa e aplicar dentro da sua aula, ou então dizer, eu não posso porque eu não tenho tal ferramenta, eu não posso porque eu não tenho tal recurso, eu não posso porque isso a gente tem que adaptar. Todas as metodologias, elas não surgiram aqui, elas surgiram em países fora daqui. E, obviamente, que tem outra cultura, tem outras possibilidades, vivem outros momentos, tem outra forma de currículo, tem outra forma de formação do aluno. Mas elas nos dão incentivo e possibilidades de uma adaptação para que a gente coloque aqui nos nossos currículos, na nossa forma de ensinar, algo mais motivador, que coloque o aluno também para fazer parte desse processo junto, e não acabou a aula, vai embora, e depois no dia seguinte pensa que quer faltar da escola porque não é legal, né? Então, a gente tem essa responsabilidade de enxergar além do método e adaptá-lo, né? E aí, continuando, muitos já podem ter conhecido aqui a pirâmide de aprendizagem de Glasser, né? Quando ele comprova que o método ativo nos faz aprender muito mais. E o que é a retenção da aprendizagem, né? De 70%, 80%, 90%, é quando a gente tem uma forma de praticar, de perguntar, de refletir,
de conversar, e não só ficar ouvindo, vendo ou escutando passivamente. Isso vai nos dar um aprendizado, claro, como sempre nos deu até agora, mas o perfil do aluno, como nós vimos em palestras anteriores também, é outro. O aluno é mais ativo, as informações estão mais disponíveis e a curiosidade, consequentemente, aumenta. Se ele não aprende com a gente, ele vai procurar sozinho ali no YouTube, nas redes sociais, ou em materiais riquíssimos que já estão disponibilizados na internet. E aí ele começa a se perguntar qual a importância da escola. Se eu estou aprendendo sozinho, por que eu preciso da escola? Por isso a escola tem que rever essa forma de método ativo de aprendizado, né? Perfeito. Fala um pouquinho disso. Não, exatamente isso. E só que a leitura continua sendo a matriz, né, da aprendizagem. Eu acho que é necessário ter complementos, combinações, né, uma nova trama, né, para um novo arranjo, né, para o aprendizado. Porque se ficar só na leitura, vai ser uma leitura, tende a ser uma leitura fragmentada, dividida, né, assim, que concorre com as telas, etc. e tal. Então, a gente tem que achar outras combinações em que a leitura entre, a escuta entre, a conversa entre, a prática entre, o diálogo entre, e aí a leitura vai sair fortalecida, a comunicação sai fortalecida, o pensamento original, inovador, etc. e tal, né? Essa visão aqui desse autor é bem bonita, né, Ana? Porque esse autor, enfim, que ele não despreza o conteúdo, ao contrário, ele apresenta uma abordagem em que ele diz, olha, o conteúdo continua sendo muito importante, que é o que ele chama de conhecimento fundamental, mas ele tem que estar ligado à aplicação do conteúdo, senão ele não vai fazer mais sentido, ele não é significativo, né? Ele tem que estar integrado a outros conteúdos, o conteúdo não é mais estanque, um conteúdo tem que estar ligado a outros, né? Tem que haver uma dimensão humana naquilo que se faz na sala de aula, né? A pessoa tem que ter interesse realmente pelo que ela está estudando, né? Tem que entender que aquilo faz diferença para ela. E ela precisa também, segundo esse autor, perceber que ela vai aprender para sempre. Antigamente, né, Lana, nas profissões bem antigas, assim, as pessoas ganhavam até um anel, né? Era um anel de advogado, um anel de engenheiro. Eu me lembro do meu irmão, do meu pai procurando o anel para o meu irmão que está se formando em engenharia, sabe? Já era uma coisa antiga nessa época, e olha que faz tempo. Então tinha muito, porque o cara está formado, né? Ele já tem o que ele precisa. Então ele até pode apresentar o anel dele, que diz, olha, eu domino aquilo que eu preciso dominar. Hoje isso já não faz o menor sentido. Então a pessoa tem que saber continuar a aprender, né? E ver o conteúdo como parte integrante do que ela necessita para se desenvolver. Isso é super importante, né? Então esse autor, ele de uma maneira muito elegante, né, diferente de uma taxonomia mais clássica, mais tradicional, ele vai direto ao que a gente precisa, que é aprender, que todo mundo fala isso desde a antiguidade, né? Essa frase não é nova, mas o que é novo é a importância dela, né? Não é uma coisa dos filósofos, né? Hoje é uma coisa de todo mundo. Você trabalha com tecnologia o tempo todo, tem coisa nova. Você trabalha na área da saúde o tempo todo, tem coisa nova. Na área de direito o tempo todo tem coisa nova, né? Então, aprender é muito importante. Essa abertura mental é o que ele está propondo, né? E está entendendo como essencial nessa discussão de aprendizado significativo, né? É lógico que você pode pensar, mas isso eu já vi em outros autores e tal. Não, ok. Mas ele juntou tudo, né? E montou vamos dizer assim, colocou as informações no mesmo lugar. É bem bacana, né? Porque aí quem trabalha com conteúdo também tem que imaginar a aplicação dele, também tem que imaginar a integração dele, também tem que imaginar o viés humano, né? Que aquilo representa, né? Tem que imaginar que aquilo tem que ser disparador de uma motivação do aluno para ele querer saber mais, né? Então muda tudo, né? Não são separadinhas as entradas, né? E convergem para o que ele chama de aprendizado significativo, que é uma visão muito interessante, né? Aí, Lana, eu queria chamar a atenção para essa história do pensamento crítico, criativo e científico que a gente mencionou lá atrás, né? O pensamento crítico, né? O que você espera do seu aluno? Não, eu quero desenvolver pensamento crítico. Aí você pergunta, mas o que é
pensamento crítico? É difícil definir pensamento crítico, né? É mais difícil do que parece. Pensamento criativo, puxa, ser artista é pensamento criativo? Não. Pensamento criativo tem que estar em todas as profissões, tem que estar no contador até, sabe? Porque a legislação tributária muda e pode mudar, etc. e tal, né? Pensamento E há prático. muita confusão, né, Ronaldo, com aquilo que a gente ouve hoje, que as pessoas, os professores, aprendem a falar, não, eu vou desenvolver o pensamento crítico dos meus alunos. E quando a gente vê, está desenvolvendo em cima de situações que são corriqueiras e não exatamente como deveria acontecer, né? A complexidade de desenvolver um pensamento crítico, ela é muito maior daquilo que a gente tem visto por aí, né? Não, e o pensamento crítico, Lana, você estimula falando sobre, sei lá, o filme do Batman, por exemplo, sabe? Que aparentemente não tem nada a ver, você não aprende Fazendo nada. conexões, né? Às vezes tem ali uma analogia, tem uma parábola, sabe? Tem um comentário, tem uma história que te leva, que poderia ser um convite para o pensamento reflexivo, sabe? Então, é muito interessante como a gente despreza o pensamento crítico e a gente paga um preço muito alto, né? Só um exemplo, né, Ronaldo, agora aqui um levantamento de bola aqui da sua parte, né? O que eu tenho ouvido bastante, nós temos também filhos na pré-adolescência, adolescência, essa série aí, Round 66, né, que está passando, que está no maior comentário, né? Não deixe seus filhos assistirem, porque ela induz a violência, ela induz. Mas, na verdade, se a gente não tem como escapar dessa situação que estão todos assistindo e que a criançada está curiosa, a gente tem que levar, sim, essa discussão para a sala de aula e não fazer com que a escola nos oriente a proibir que o filho assista. A gente tem que levar isso como reflexão. Você não proíbe mais nada nas redes sociais hoje. Por mais que você feche o perfil dos seus alunos, dos seus filhos, né? Não dá para proibir esse acesso às séries. Então, é bastante interessante assistir também e entender o que está por trás dessas mensagens e tirar a conclusão de dizer assim, isso é uma arte, isso é algo que viralizou aí, né? Está na moda, mas não deixar de trazer a questão do pensamento crítico para a discussão. E essa que é a grande importância de se entender o que é uma coisa e trazer para dar realidade essa aplicação, né? Não, essa é uma boa discussão, né? Mas é uma outra palestra, né, Alana? A gente pensar, a criança ter pensamento crítico aí é uma outra palestra, né? Mas é uma outra conversa. Mas é importante levar para a sala de aula isso, né? As pessoas têm que medir, inclusive para elas se autocriticarem melhor, né? Falta muito autocrítica, né? Você precisa ter pensamento crítico para desenvolver autocrítica, inclusive. A gente precisa disso, né? Bom, então, acho que essas são ideias interessantes, né? Pensamento criativo busca novas interpretações, que ajuda a ter novas ideias, né? Como é que eu estimulo a criação de novas ideias? Eu estava vendo outro dia que uma maneira de você estimular o pensamento criativo com os filhos, né, é você deixar objetos de arte, assim, sabe? É você folhear uma revista, mostrar fotos antigas, né? Tudo aquilo que foge do habitual, né? O pensamento prático é incorporar aquilo para resolver alguma coisa. Puxa, agora você sabe fazer isso, então me ajuda a resolver determinado problema aqui. Tá certo? Você entendeu para que serve uma ferramenta, então agora você vai me ajudar a desparafusar essa pecinha aqui e consertar o seu brinquedo, tá certo? Eu vou te ajudar a arrumar um brinquedo, a gente vai trabalhar nisso junto, né? Então, essa é a ideia do pensamento criativo e prático. E quando a gente fala de brinquedos, né, puxa, também isso daria outra palestra, né? Que pena, né? Falar de Lego e falar de argila e tal, e aí discutir, mas vamos em frente aqui. A gente tem alguns exemplos, né? Tá bem pequenininho, mas o pensamento crítico, criativo e prático, ele nasce de perguntas, né? Perguntas formuladas em princípio pelo professor. Essa pergunta pode ser desencadeadora de um PBL, de um TBL, de um aprendizado por investigação, todas as formalismos, né, que a gente possa dar para
para essa forma de aprendizagem por descoberta, né? Mas nasce de perguntas, né? Então eu vou dar alguns exemplos, aí se você quiser comentar, Alana, eu acho que são interessantes, né? Assim, pensamento, eu vou colocar ao lado, né? Pensamento criativo, crítico e prático para o mesmo assunto. Então vou imaginar, por exemplo, na área de psicologia. Não vou ler todos, né? Vamos ler só alguns, né? Pensamento crítico. O professor propõe assim para os alunos: compare a teoria dos sonhos de Freud com a teoria de símbolos de Jung. Olha, isso é uma coisa, uma tese de doutorado, né? Mas tudo bem, pode ser uma discussão, pode ser uma fala, pode ser um insight, né? Pensamento criativo. Desenhe um experimento para testar uma teoria dos sonhos. Como pode ser a teoria, como essa teoria pode ser aplicada à psicologia? Pensamento criativo. Isso não está pronto no Google, né? Para você ir lá e buscar e achar e responder. Não está. Pensamento prático. Quais as implicações da teoria dos sonhos de Freud na sua vida? Olha que legal, né? Como muda. E quem não entende o conceito, né, Ronaldo? Quem não entende a teoria, não vai saber o que está sendo solicitado. Exatamente. Diferente de uma pergunta direta e simples, né? Que leve o aluno a pesquisar no Google e já responder, não é isso? Não, no Google, aquilo que você obtém de imediato no Google é uma resposta que não vai servir muitas vezes para nada, sabe? Porque a pergunta não foi boa, né? Tanto é que ela já está respondida. No caso da literatura, tem um exemplo que eu acho bem bacana, que ele pergunta assim: pensamento crítico, né? De que forma Tchekov, que é um grande escritor russo, né, e Machado de Assis são parecidos? Aí o aluno pensa: eles viveram na mesma época, trataram dos mesmos temas. Bom, pensamento crítico, né? Pensamento criativo. Escreva um final alternativo para Dom Casmurro, unindo Capitu e Bentinho, né? Que era o nome do personagem, né? Que fazia leva o aluno a ler, né, Ronaldo? Para ele poder fazer esse pensamento criativo, ele tem que ler, não tem jeito. Você não está obrigando, mas ele tem que ler. Não, mesmo porque se ele não lê, o pensamento criativo dele não vai fazer sentido. Também não vai. Não vai servir para nada, mas final alternativo para uma coisa que eu desconheço. Né? E o pensamento prático aqui, ele propõe o seguinte, né? Por que alguns amantes são cruéis uns com os outros? E o que podemos fazer sobre isso? Esse seria o pensamento prático. Né? Então, pensamento criativo, crítico e prático, ele é provocador, né, Alana? Ele tira o aluno do lugar, né? Ele muda o sentido daquilo que ele aprendeu. Olha o das artes, que bonito, né? Compare como Rembrandt e Van Gogh usavam luz em seus quadros. Aí vou lá voltar os quadros do Van Gogh e do Rembrandt, vou tentar entender o negócio da luz. Bom, pensamento criativo. Desenhe um feixe de luz. Desenhe um feixe de luz numa disciplina de artes. Pensamento prático. Como podemos reproduzir a luz nesse quadro em uma sala real? Olha que bacana, né? Eu não sei, eu acho isso assim extraordinário, né? A gente poder encarar o processo de educação, de formação das pessoas dessa maneira, porque o professor é valorizado, sabe, Ilana? Esse que é o grande desafio do professor, né, Ronaldo, e do aluno também, é saber perguntar. Exatamente. Saber perguntar, seja numa avaliação, seja numa atividade extra do próprio conteúdo que está sendo trabalhado, essa pergunta não pode ser básica. Ela tem que levar o aluno a pesquisar, a perguntar, a investigar, a buscar além daquilo que se encontra facilmente nos livros. Porque aí, quando você falou lá no início, né, que só a leitura, só ouvir, realmente a gente não está abolindo isso, mas a gente vai estimular a leitura de uma forma diferente, curiosa. Exatamente. A gente vai levar o aluno a ler, porque ele vai dizer: opa, agora, o que será que é isso? Essa questão aqui da literatura, né? Porque alguns amantes são cruéis uns com os outros, e o que podemos fazer sobre isso? Isso causa uma curiosidade. Poxa, olha lá, tá me dando um desafio para dar uma alternativa para um caso sério. Posso viver, né? Eu vou ler o que aconteceu para depois poder dar a minha opinião.
eu estou trabalhando a leitura de um jeito diferente, prazeroso, quando o aluno tem vontade de ler. Essa é a diferença. Porque não é um romance trivial, ingênuo, né? Esse romance ele está cheio de sentidos, sabe, Lana? Você usa isso como, vamos dizer assim, uma espécie de planta baixa, assim, sabe? Para aquilo que você vai viver na vida adulta, para aquilo que você vive hoje, né? São dilemas e conflitos com os quais todos nós estamos sujeitos. Então, não é gratuito, tá certo? O que estraga muito é achar que as coisas são gratuitas, né? Você sabe que uma coisa que eu percebo, assim, o aluno às vezes pergunta, mas para que serve isso, né? E a maioria dos professores não tá preparado para responder para que serve aquele conteúdo que ele tá desenvolvendo com os alunos. Quando você fala de pensamento crítico, criativo e prático, o professor é obrigado a responder. Ele pode até responder, olha, eu não sei agora, eu respondo depois, mas ele tem que estar preparado para isso, né? Porque as perguntas estão todas as respostas estão na internet. Então, vamos dizer assim, a barra, né, de padrão de pergunta subiu agora, porque está tudo no Google. Então, a banalidade, a pergunta direta, imediata já está pronta. Então, a gente tem que levar o nível da pergunta para o aluno sentir que é importante o que ele pensa, é importante o que ele faz, e aquilo que ele faz é importante para ele, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante, assim. E quando a gente fala de metodologias ativas, Ronaldo, tá vendo? Quando a gente chega aqui nesse momento da discussão, a gente percebe que não precisa ter a metodologia aplicada. Mas se nós soubermos perguntar, a gente vai estar trabalhando, a gente já está trabalhando de uma forma ativa no pensamento, na formação do aluno. Não necessariamente fazendo grupo, duplas, experienciando, mas eu já estou levando uma forma ativa de aprender, de fazer com que meu aluno busque, ou que pelo menos ele volte com mais questões, para que a gente possa ampliar essas discussões e esse aprendizado fazer sentido, ser significativo. Perfeito. Né? E muitas escolas não estão preparadas para uma mudança tão abrupta, né? Mas o professor poderia fazer uma pergunta criativa, crítica e científica, de vez em quando, pelo menos, né? Isso já seria alguma coisa. É isso mesmo. E aí a gente questiona, né? Então, chegamos aqui, acho que já respondendo, né? O que é preciso saber para aplicar as metodologias ativas? Primeira coisa, ter clareza de que as mudanças precisam existir. Não dá para manter mais o mesmo método, o mesmo jeito de ensinar, só o livro didático e correr com aquele conteúdo, porque eu tenho que dar conta dele. É fundamental? Ele tem aí a ordem, mas não é tudo. E o livro didático, a gente pode... não vou entrar no mérito aqui, porque isso é uma outra terceira palestra, mas ele é raso, ele traz informações. Quem tem que aprofundar e fazer com que o aluno entenda o aprofundamento do livro didático são essas perguntas, são essas possibilidades de investigação ativas que o professor vai solicitar, porque não dá mesmo, em 40 minutos, no tempo de uma aula, 50 minutos, não dá para aprofundar. Mas esse tempo extra classe, ao invés de fazer só dever de casa, faça uma pergunta para entregar daqui uma semana. Ele já vai ter coisa para caramba, se a pergunta for bem feita, né? Então, haverá mudanças no modelo para que eu aplique métodos mais ativos, né? Eu preciso admitir que eu tenho que percorrer agora por multidireções, não dá mais para ficar só fazendo daquela forma, eu tenho que ler mais, me atualizar com as séries que estão propostas aí, com aquilo que o aluno tem tendenciando a se distrair durante a minha aula. E aí eu tenho que ir para multidireções, eu tenho que aplicar essa realidade, esses métodos, trazendo esse aluno para o nosso lado da escola, fazendo com que, pera lá, você gosta disso? Então vamos trazer essa discussão para cá e conectar isso ao conteúdo, que seja aquilo que você precisa aprender neste ano da sua vida, né?
concordo, porque se você se limitar ao livro ou à apostila, primeiro que os alunos já vão pegar as respostas prontas na internet, tá certo? Está tudo lá. Se está numa apostila, alguém já pirateou e já jogou a resposta na rede, né? Então isso já há muito sentido. Daqui a pouco a gente vai ter vestibular com acesso à internet, sabe? Acho que a gente caminha para isso também, poder usar o celular. Né? Então, exato, não, porque já vai assim, virando uma commodity, né? Você usar a internet e usar o celular. Então, daqui a pouco você pode consultar qualquer coisa no vestibular. Então, você vai perguntar o quê? Você vai ter que fazer outro tipo de pergunta. Então, para preparar a pessoa para a realidade que não está prevista, né? De forma pronta, tão imediata, né? Então, eu gostei. Mas é assim, né, Ronaldo? Quando a gente pensa nas provas, né, nas redações dos vestibulares, não é só no primeiro, segundo, no ensino médio que a gente tem que preparar os alunos para os temas atuais. Isso é ao longo da vida, para cada faixa etária, desde lá dos pequenos, a gente já tem que ir colocando para eles tudo o que está acontecendo no mundo, nas discussões, porque ele já vai se atualizando, né? Ele já tem o acesso às redes, porque já aprenderam a usar, foi inevitável que não aprendessem a usar tecnologia, não aprendessem a ter contato com o Google, né, que é a principal ferramenta aí. Meu filho mesmo, no segundo ano, o que ele já fez de pesquisa no Google, hoje ele digita lá o que ele quer sozinho. Até o ano retrasado não era assim. Agora é um caminho sem volta, né? Então, quando a gente pensa... Pode falar. Não, desculpa, eu te interrompi, pode falar. Não, então quando a gente pensa que assumir o uso das tecnologias, mas não necessariamente tecnologias, porque eu vou usar um aplicativo que vira da cambalhota e é caro, não tecnologia, porque eu tenho que ter o melhor dos recursos e mais celular e mais computador, mas quando a gente fala de tecnologia, até o papel e lápis é uma tecnologia, mas assumir uma forma diferente de utilizá-la, né? Uma forma que ela vai agregar o conhecimento do aluno de uma maneira prazerosa, motivadora e que o leve a refletir sobre quem ele é e o que ele quer para a vida, porque agora é uma formação ao longo da vida, né? A gente está vendo muito nesse evento aqui as milhares de possibilidades e oportunidades aqui fora do Brasil, né? Então, a gente não pode se restringir mais a formar um aluno no mundo globalizado, a gente não pode mais se restringir a formar um aluno pensando no conteúdo. A gente tem que levar para os pais que ainda pensam mais na rigidez do conteúdo, cobram que o livro não acabou e que as páginas não foram preenchidas, as atividades, mas levar essa reflexão e essa discussão entre escola e família e alunos, que é muito além de um livro didático, é muito além do exercício que está ali, que custou caro, sim, o livro, o pai quer ver todo preenchido, mas o que aquilo tem de significado para o meu aluno e quanto ele aprendeu e se formou para a vida e não para passar de ano. Essa é a grande discussão, né? Exatamente. Tem uma frase a gente está acabando, né, no nosso tempo? Sim. Tem uma frase da Montessori que eu acho bem bacana, sou muito, muito assim, ficcionado, né? Porque assim, frequentei uma escola Montessori há 6 anos, né? Então eu tenho muito tempo aí de convívio com professores, o modelo Montessori, mas tem uma frase dela que é muito interessante, que ela diz o seguinte: um dos lemas da escola Montessori que prima pela autonomia, né? Autonomia é uma das palavras-chave assim da visão de educação de Montessori, né? E ela diz o seguinte, fazendo a voz do aluno, né? Ajude-me a aprender sozinho. Olha que bonito isso, né? E isso eu acho que meio que resume tudo que a gente falou até aqui, né? O aluno ele precisa de ajuda para aprender sozinho. No momento que ele estiver pronto, né, e para aprender sozinho, nossa, aí vai embora, né? E a escola acaba tendo essa missão agora, né? Não é formar para ter o anelzinho, né? Porque o anel não existe mais, mas é formar para a pessoa
fabricar os próprios anéis, né? Que podem ser vários, né? Ao longo da vida, inclusive porque as pessoas viverão muito mais tempo. Né? Eu acho que a gente falou umas 5 palestras, Lana, em 40 minutos. E aí a última questão aqui, né, Ronaldo, que às vezes a gente entende como resistência, né? Os professores dizem assim, mas eu não tenho apoio da gestão para fazer diferente, a minha coordenadora não deixa e tudo mais. Na verdade, a gente tem que entender que isso também é um desafio a ser rompido. Enquanto um espera o outro, que não faço nada porque o outro não deixa, ou eu não tento mostrar diferente, tudo vai continuar como está. Verdade. Então, é uma ousadia também do professor que enxerga da forma como nós estamos colocando aqui, e quero diferente, testar, tentar, buscar, aplicar, sem depender da gestão, mas obviamente que contar com a gestão para que isso ocorra, né? Para que efetivamente a educação híbrida seja implementada, as metodologias ativas sejam mais ativas, mais ativadas, isso tudo muito facilita, mas isso não impede ninguém de tentar fazer diferente, né? E que às vezes pode começar por boas perguntas, né? E pode começar pelo estímulo junto aos alunos para que eles também façam perguntas, né? Isso já é um ponto de inflexão, né? Importante. É isso mesmo. Bom, Ronaldo, para a gente finalizando aqui, eu deixo um QR Code para quem tiver interesse, apesar de não ser o fundamental para mudanças, mas nós temos aqui um catálogo de ferramentas tecnológicas que podem ajudar os professores para estimular um pouco mais incentivar um pouco mais as suas aulas e começar a enfeitar, porque a ferramenta por si só, ela não é nada, mas ela pode ajudar a enfeitar e motivar algum conteúdo que será trazido aí de forma diferente, né? Então, podem clicar aqui no QR Code com os seus celulares, que certamente já vai direcionar para um catálogo, vocês fazem um cadastro dentro ali do site da RL, tudo gratuito, ninguém vai te cobrar nada depois, e é um catálogo atualizado com frequência, que nós sempre estamos buscando, que tem de gratuito e que é pouco explorado, e que é bom, né? É impressionante isso, impressionante como tem coisa bacana que a escola ignora solenemente, assim. Exatamente. E para finalizar também, a gente convida todos para visitar o nosso stand. Se vocês gostaram do modelo, da abordagem que nós fazemos aqui, a gente fica à disposição para fazer um comunicado posteriormente à feira e lhe oferecer um curso gratuito de metodologias ativas para formação, pelo menos para um primeiro início aí de uma formação, né? Então, era isso. Eu quero agradecer, Lara. Ia te chamar. Sem áudio. Também quero agradecer muito vocês, Ronaldo, a Lana, principalmente pelo apoio aí desde manhã nessa sala. A gente está correndo aqui com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas tudo deu certo. Os alunos estão gostando muito, muitos elogios. Nós tivemos muitas pessoas aí na sala, agora mais de 70 pessoas participando com vocês, ouvindo a fala. E acho que a contribuição que a gente deixa para a educação é essa, né? É o diálogo, é a gente poder abrir portas para que as pessoas consigam se conhecer, conversar. E eu agradeço demais a disponibilidade de vocês em participar com a gente disso. Foi um prazer. Obrigado. Nós que agradecemos, viu, Lara? Foi uma experiência muito boa vivenciar aqui tudo isso e poder fazer parte. Espero também, neste momento, ter atendido as expectativas do nível do seu evento. Parabéns. Muito bom, com certeza mesmo, Lana. Valeu, viu? Obrigada a todos. Boa noite, boa tarde.